Oi, pessoal, meu nome é Mirella e hoje eu vou estar apresentando um pouquinho do nosso projeto 1 de pesquisa operacional 2. O meu grupo é composto pela Beatriz, a Giovana, a Lara, eu, Mirella e a Vivi. Bom, sobre o nosso projeto, a gente está fazendo essa disciplina de pesquisa operacional 2 com o professor Aníbal Azevedo e o código dela é LE 611A no semestre 2022.2. A gente somos compostos por 5 estudantes de área de produção da Unicamp e o tema desse projeto número 1 é problemas de planejamento de produção. Bom, inicialmente a gente sorteou quais questões a gente estaria resolvendo. O professor Aníbal disponibilizou esse sorteador pra gente. E através dos nossos RAs, a gente descobriu que a gente estaria fazendo na questão 2 e 3. Bom, primeiro falando da questão 2, vamos ler o enunciado dela, né? A questão 2 fala que em uma manufatura existem 4 máquinas e 6 produtos que podem ser produzidos. O roteiro do fluxo de produção de cada um dos 6 produtos, através de cada uma das 4 máquinas, e o respectivo tempo necessário para produzir uma unidade de cada produto é como dado na tabela 1. Então, na verdade, eu já coloquei as 3 tabelas que o programa disponibiliza aqui. Na primeira, a gente tem a tabela da produção das máquinas, que é justamente o que o enunciado fala, né? Então, a gente consegue perceber que cada produto depende de 2 máquinas e o tempo que cada produto precisa estar nas 2 máquinas para ser produzidos. Na segunda tabela, a gente descobre quanto tempo de disponibilidade cada máquina tem. Então, por exemplo, a máquina 1 tem 11 tempos de disponibilidade, a máquina 2 13 tempos e assim por diante. E, por fim, a gente tem a tabela de lucros de produtos. A gente sabe quanto que cada produto dá de lucro. Por exemplo, o produto 1 dá 6 de lucro, o produto 2 dá 5 de lucro e assim por diante. Com todos esses dados, o enunciado pede 4 coisas da gente. O primeiro deles é aquele que há restrições relativas aos limites de fluxo de produção dos produtos, considerando a capacidade de cada máquina e as quantidades de produtos manufaturados. Já no item B, ele fala que tem limitações no layout, então ele quer que a gente suponha que apenas 4 produtos poderão ser fabricados e que a gente obtenha a restrição relativa ao limite do número de produtos. Já no item C, ele quer que a gente obtenha as restrições que vinculam a quantidade de produtos manufaturados com a decisão de ter ou não esse produto no portfólio da produção. E, por fim, ele quer a função objetivo desse problema como um todo. Falando então sobre a modelagem matemática da questão 2, a gente tem uma função objetivo que fala sobre a maximização do lucro com os produtos, então trata-se de uma função de maximização. E a gente tem 2 tipos de variáveis de decisão. Uma variável do tipo xi, que fala sobre a quantidade de produtos e produzidos, e uma variável do tipo yi, que é uma variável binária, e fala se o produto é ou não produzido. Então, quando essa variável assume valor igual a 1, quer dizer que o produto é sim produzido, e quando assume valor igual a 0, fala que ele não é produzido. Então, falando melhor sobre essa função objetivo, como está relacionado ao lucro, a gente vai ter que estar utilizando a tabela 3, que fala sobre o lucro obtido com cada produto manufaturado. E aí a gente consegue estar montando a nossa funçãozinha z, que basicamente a gente pega esses valores dos lucros e multiplica pela variável x relacionada. Então, seria 6x1 mais 5x2 mais 7x3 e assim por diante. Passando agora para as restrições do tipo 1, que são as restrições relacionadas ao limite do fluxo de produção, então o quanto que as máquinas conseguem produzir e qual que é o tempo de produção delas. E para isso a gente vai estar tendo que utilizar tanto a tabela 1, que seria basicamente o roteiro de produção de cada produto, quanto a tabela 2, que fala sobre a disponibilidade de tempo de cada uma das máquinas. E aí a gente vai estar tendo que analisar basicamente em quais momentos as máquinas estão sendo utilizadas por quais produtos e qual seria essa disponibilidade de tempo de cada uma delas. E aí, fazendo essa análise, fazendo essas manipulações, a gente consegue chegar nessas 4 equaçõezinhas, nessas 4 restrições. A restrição da máquina 1, a restrição da máquina 2, máquina 3 e máquina 4. E isso está muito baseado naquelas tabelas, então, para estar montando essas restrições, a gente foi utilizando essas tabelas. Falando agora sobre a restrição do tipo 2, que foi uma restrição dada pelo enunciado, que seria sobre as limitações do layout. Então, devido ao layout, a gente só consegue estar produzindo 4 produtos. E para estar garantindo isso, a gente criou a restrição, que seria o y1 mais y2 mais y3. Isso menor ou igual a 4, que aí garante que apenas 4 produtos vão ser produzidos. E além disso, a restrição do tipo 3, que fala sobre a decisão de ter ou não o produto no portfólio. E para isso a gente cria a restrição que é dada por xi menor ou igual a m multiplicado por yi, em que m é um número muito grande. E por fim, mas não menos importante, a gente tem as restrições do tipo 4, que são aquelas famosas restrições de não negatividade. Então, o xi pode assumir qualquer valor maior ou igual a 0, e o yi pode assumir o valor 0 ou 1, já que é uma variável binária, igual eu citei anteriormente. E assim a gente tem um resuminho do que seria a modelagem matemática e em questões algébricas do que seria o nosso problema. Agora, partindo para a explicação da questão 2, da programação em si, a primeira coisa que tem que fazer é importar as bibliotecas. Então, a gente importou o matplotlib e o NumPy. Agora, a gente começa a resolver o problema a partir do solver. Então, a gente tem que definir que a gente quer otimizar as variáveis dadas pelo problema. Então, as variáveis B1
as variáveis em B e as variáveis em C. As variáveis em B estão relacionadas à disponibilidade do tempo de cada máquina e as variáveis em C estão relacionadas ao lucro que vai ser obtido com cada unidade. Isso tudo é dado pelo próprio problema. Então, a gente tem que trazer a base da nossa resolução. Então, que vai ser de fato esse PL. E a gente traz aqui o solver. A gente basicamente definiu o solver e é um problema de programação inteira. Tá, em seguida a gente tem que declarar as variáveis. Quais são elas? Então, as variáveis x, que a gente disse anteriormente, que são aquelas relacionadas à quantidade de cada produto. Então, a gente já fala aqui que elas uma restrição, né? Então, a gente já traz aqui a restrição de que elas não podem ser negativas, então elas variam do zero até o infinito. Então, a gente fala que são inteiras, que variam do zero até o infinito. E a gente traz aqui as variáveis y, que são as variáveis binárias, que vão falar se esse produto vai ou não ser fabricado. Então, a gente já traz isso daqui para dentro. Então, a gente começa a declarar as restrições. Tá, então, vocês vão perceber que todas as restrições têm o mesmo formato. Então, a gente começa definindo um nome para a restrição, uma variável para a própria restrição. A gente traz esse código aqui, que fala que tem uma regra a ser seguida. Então, a equação, o valor tem que ser menor ou igual a 11. Então, a gente fala que o valor anterior, esse valor, pode estar dentro do infinito, do menos infinito, até o 11. E depois disso, a gente coloca para dentro de cada restrição os coeficientes. Então, x1, x2, x3, x4, x5, x6, e se eles aparecem ou não. Então, aqui a gente tem um x1, 3x3 e 2x5. Então, uma vez o x1, não, como o x2 não aparece, a gente coloca um 0, 3x3, 0 para o x4 também, 2x5 e 0 para o x6. O mesmo se repete para a máquina 2, máquina 3, para todas as restrições. Então, a gente também traz aqui as restrições relativas ao limite dos produtos, o mesmo formato também para a restrição, para o código da restrição, só que a gente usa o y e a gente fala aqui que é menor ou igual a 4. Lembrando que essa daqui é aquela parte do não binário, então, se vai ou não ser fabricado. E aí aqui a gente traz uma outra restrição, outro tipo de restrição, que está relacionado tanto ao x quanto ao y. Então, a gente relaciona a quantidade de produtos com a decisão se vai ou não ser fabricado, se vai ter ou não aquele produto dentro do portfólio. Então, depois das restrições, a gente traz aqui a função objetivo. Então, a gente define uma variável para o valor da função objetivo. A gente define aqui que a gente quer a função objetivo, traz os coeficientes de novo para dentro dela, e a gente fala que quer maximizar tudo isso. E aí a gente resolve, traz esse código para resolver o problema que a gente definiu, para resolver toda essa modelagem matemática que a gente trouxe para o Python. Então, a gente tem que retornar aqui os valores de todas as variáveis que a gente definiu. Esses daqui são os valores de entrada que eu comentei lá em cima, que já são dados pelo problema, então as variáveis em B e em C. E, por fim, a gente tem que imprimir todos esses valores para a gente descobrir o resultado final. Então, a gente tem aqui que a função objetivo deu 70, ou seja, o lucro máximo, porque a gente queria maximizar o problema, vai ser 70, a quantidade de cada... E a gente também tem a quantidade de cada produto. Para P1 a gente tem 4, para P2 a gente não tem, P2, P3 e P6 não vão aparecer. Para o P4 a gente tem o valor de 4 e para o P5 a gente tem o valor de 3. Agora, partindo para uma análise de sensibilidade para testar se de fato o programa está funcionando, eu mudei aqui a disponibilidade de tempo da máquina 4, a restrição da máquina 4, de 10 horas para 20 horas. Então, eu quero ver se os valores finais que a gente obteve com o valor de 10 horas mudou quando eu mudei aqui para 20. Então, aqui a gente pode ver que a função objetivo aumentou de 70 para 80 e apareceram outros valores para as quantidades dos produtos. Bom, agora falando do enunciado da questão 3, ele é muito parecido com o da 2, na verdade ele é idêntico a essa primeira parte, mas eu vou mostrar pra vocês o que muda. Só lembrando, o que ele tá falando? Ele tá falando que uma manufatura existem 4 máquinas de 6 produtos que podem ser produzidos, e ele vai dar o fluxo de produção desses produtos, o tempo que cada máquina pode produzir e o lucro de cada produto. Em comparação à questão 2, o que vai mudar é só a produção das máquinas, então o fluxo de produção. Então o tempo e as máquinas que cada produto precisa para ser fabricado. A disponibilidade das máquinas e o lucro dos produtos vai ser o mesmo. Então aqui na produção das máquinas, por exemplo, o produto 3 vai precisar de um tempo na máquina 1 e um tempo na máquina 3, o que é diferente da questão 2. Já ao falar dos itens, também são muito parecidos. O primeiro ele quer as restrições relativas aos limites de fluxo de produção dos produtos, considerando a capacidade de cada máquina e a quantidade de produtos manufaturados.
No B, é aí que tem uma mudança da questão 2. Porque na questão 2, ele falava que, devido à limitação de layout, a gente só poderia produzir 4 produtos. Já na questão 3, ele permite que a gente produza 5 produtos. Então, aí vai ter uma diferença no nosso cálculo final. No item C é o mesmo, que ele quer as restrições que vinculam a quantidade de produtos manufaturados com a decisão se deve ou não ter esse produto no portfólio. E, por fim, a função objetiva do problema, assim como no enunciado anterior. Então, agora falando um pouco da modelagem matemática da questão 3, que assim como a questão 2 também tem a função objetiva de maximizar o lucro com os produtos, dessa forma a gente assumia, então, duas variáveis de decisão, sendo ela xi, a quantidade dos produtos e também yi, se aquele produto foi ou não produzido. Então, como é uma variável binária, se ela assume o valor de 1, quer dizer que ela foi sim produzida, e se ela assume o valor de 0, quer dizer que ela não foi fabricada. E dessa forma, então, como a gente quer maximizar o lucro dos produtos, a gente utiliza a tabela 3, onde esses dados nos são fornecidos. Então, a gente relaciona esse valor do lucro com as nossas variáveis relativas ao produto. Então, a nossa função de maximizar z, ela multiplica, então, esse valor do lucro com a nossa variável, tornando, então, 6x1 mais 5x2 mais 7x3 e por aí vai, até a x6. Agora, então, falando sobre as nossas restrições, a restrição do tipo 1 é relativa ao limite do fluxo de produção das máquinas. Então, a gente sabe, através da tabela 2, que cada máquina ela tem uma disponibilidade de tempo para produção. E também, na tabela 1, a gente tem a informação de que cada produto precisa de um tempo específico em cada máquina. Então, relacionando essas duas tabelas, a gente chega nessas 4 restrições. Então, por exemplo, vamos utilizar aqui o exemplo da máquina 1. Para fabricar o produto 1, a gente precisa de 2 tempos nessa máquina 1. Então, também para fabricar um produto 3, a gente precisa de 1 tempo na máquina 1. E para produzir esse produto 5, a gente precisa de 3 tempos na máquina 1. Então, fazendo essa somatória de tempos, ela não pode ultrapassar o valor de 11, que é a disponibilidade dessa máquina. Então, por isso que essa somatória é menor ou igual a 11. E assim a gente faz para as outras máquinas também, assim como está aqui na tela. Agora, na restrição do tipo 2, a gente tem as limitações do layout. O problema também nos fornece que a gente pode fabricar apenas 5 produtos. Então, a somatória dos nossos y, então do y1 até o y6, não pode ser maior ou igual a 5. Então, é por isso que a gente tem essa restrição. Agora, a restrição do tipo 3 é relativa à decisão se aquele produto vai estar ou não no portfólio. Então, o nosso xi é menor ou igual a m, sendo o m um número grande, vezes yi, nos diz se aquele produto vai estar ou não no nosso portfólio. Agora, a restrição do tipo 4, então, ela é relativa à não negatividade. Então, quer dizer, se xi é maior ou igual a 0, essa variável x não vai ter nenhum valor negativo. E também, a variável yi, como é uma variável binária, ela pode assumir os valores de 0 a 1. Dessa forma, então, a gente chega nesse resumo, onde nós temos aqui a nossa função objetivo e as nossas restrições para a questão 3. Bom, indo agora, então, para a nossa resolução da questão 3. A gente vai iniciar ele, então, da mesma forma que a gente iniciou a questão 2, importando as bibliotecas que vão ser utilizadas no código, e em seguida inicializando o problema por meio do solver. Então, a gente vai definir aqui todas as variáveis que a gente vai utilizar na otimização, que são essas B1, B2, B3 e B4, que representam a disponibilidade de tempo de cada máquina, e C1, C2, C3, C4, C5 e C6, que representam o lucro que vai ser obtido com cada unidade. Então, a gente inseriu isso e os valores correspondentes delas foram inseridos aqui. Em seguida, a gente coloca esse PL, que ele é do próprio solver, e ele vai servir para mostrar que é um programa de programação inteiro. Então, a próxima coisa que a gente vai fazer é declarar as variáveis. E a gente coloca aqui, então, todas as nossas variáveis x, que representam as variáveis relacionadas à quantidade de cada produto. E aí a gente coloca também que ela é uma variável inteira aqui, e a gente já faz a restrição do intervalo não negativo nesse momento mesmo. Então, a gente coloca aqui que cada variável x vai ser de 0 até infinito. E a gente fez isso para todas as variáveis. E em seguida, a gente vai definir também nossas variáveis binárias, que são os y, que vão representar se o produto é ou não fabricado. Então, como ela é binária, a gente usa essa forma aqui, que vai representar que ela só pode ter os valores 0 ou 1. Bom, em seguida, então, a gente tem que declarar todas as nossas restrições. A primeira restrição vai ser a de tempo para a máquina 1, que é essa daqui, segundo os dados do problema, né, que a gente formulou. Então, 2x1 mais x3 mais 3x5 menor ou igual a 11. Então, aqui a gente coloca, né, que deve ser menor ou igual a 11, então vai estar entre menos infinito e 11. E aí aqui a gente faz as restrições de cada coeficiente. Então, por exemplo, é 2x1 aqui, então a gente bota aqui 2 no x1. Aí, em seguida, a gente vai fazendo o mesmo para todas as variáveis. Em seguida, a gente vai fazer o mesmo para a restrição de tempo da máquina 2. Então, aqui a gente tem a equação dela, e aí aqui a gente vai definir um intervalo, né, que vai estar de menos infinito até 13, porque aqui é menor ou igual a 13, e definir os coeficientes de cada uma, novamente.
E quando o coeficiente não está presente na restrição, no caso, a gente coloca 0 aqui. Em seguida, a gente fez exatamente o mesmo na restrição de tempo da máquina 3. E aqui estão os coeficientes. E o mesmo foi feito também para a máquina 4. Então, essas foram as nossas restrições de tempo. Em seguida, a gente tem que definir também a restrição relativa ao limite de número de produtos. Então, aqui a gente tem a nossa equação, né, que é 1y1 mais 1y2 mais y3. Em seguida, todos é menor ou igual a 5, porque isso foi uma restrição dada no enunciado. Então, como essas variáveis y são as variáveis binárias, elas vão ter o valor de 0 ou 1. 0 ou 1. Então, a gente definiu aqui, igual a gente fez antes, que vai ser de menos infinito até 5. E aí aqui a gente definiu os coeficientes, como todos são 1, aqui ficou todos 1. Em seguida, a gente vai definir também as restrições que vinculam a quantidade de produtos manufaturados com a decisão de se ter um produto no portfólio. Então, a gente tem essa restrição, que é o x1 menor ou igual a m vezes y1, sendo que o m ele representa um número muito alto. Então, a gente fez essa restrição aqui da mesma forma que a gente fez aqui para as anteriores, para todos os valores de x, que são as variáveis relacionadas com a quantidade de cada produto, né? Então, a gente fez isso com todas aqui até o x6. E, por último, a gente vai definir a nossa função objetivo, que é de maximizar o lucro. Então, a gente colocou aqui a nossa função objetivo, que é o que a gente quer encontrar. E aí, em seguida, a gente colocou essas daqui, que representam todas as nossas variáveis, né? Então, o x1 é relacionado com o C1, o x2 é relacionado com o C2, e isso para toda. E aqui a gente pôs, por último, que a gente quer maximizar. Então, em seguida, a gente tem que mandar ele resolver, né? Então, a gente coloca esse pl.solve. E aqui o que a gente quer é que ele retorne. Então, são todas as nossas restrições aqui e variáveis. E em seguida, a gente tem, então, a nossa solução. Antes disso, a gente vai imprimir, né, o valor de cada variável para a gente ver os nossos resultados. Então, a gente colocou print de tudo que a gente queria ver e obteve esses resultados, então. A função objetivo foi 108, então quer dizer que o valor máximo que a gente pode encontrar de lucro é 108. E aí a gente tem as quantidades de cada produto, né? Então, o produto 1 foi 4 unidades, produto 2, nenhuma unidade, produto 3, 2 unidades, produto 4, 10 unidades, e produto 5 e produto 6 também nenhuma unidade. Então, esse foi o nosso resultado de maximização. Bom, fazendo agora uma análise de sensibilidade para a questão 3, então, eu escolhi alterar a restrição de tempo da máquina 1. Então, os tempos disponíveis eram de 11 e eu dobrei esse tempo, então eu coloquei 22. Então, agora a gente vai ver o que vai alterar lá. Eu escolhi essa restrição para alterar porque ela não produz o produto 4, que tinha sido o maior. Então, a gente vai ver o que ela vai mudar. Então, a gente tem aqui nossos resultados, né? Dá pra ver que deu certo, porque antes eram 10 unidades de produto 4 produzidas e agora são apenas 6. E aumentou as quantidades do produto 1, do produto 3 e do produto 5, que são os produzidos pela máquina 1. E, além disso, a gente também teve um aumento na função objetivo de 108 para 120, comparando com a situação original, né?